Olá a todas, bom dia, boa tarde, desculpa. Eu gostaria de me apresentar, eu sou Rafaela Catenassi. Meu sotaque, meu italiano, eu moro aqui em Curitiba há 7 anos. Quando eu vim aqui com meu esposo, a gente montamos um escritório, mas sobretudo montamos o Paneolio, que é um restaurante familiar, da família do meu marido, que faz 3 anos que eu estou gerenciando, estou cuidando, estou tentando trazer mais receitas italianas, e sobretudo da minha família, como é essa aqui, que a gente vai apresentar hoje. Não sei se vocês conhecem, o Paneolio fica no Rebouças, esquina da Marechal Floriano, Conselheiro Dantas com Marechal Floriano. E tem um cardápio variado. Todos os dias o nosso chefe propõe 3 pratos, qual um deles é sempre vegetariano. Temos grelhados do dia carne e peixe e até alguns pratos executivos. Sempre dia 29 de todos os meses a gente faz o tradicional gnocchi da fortuna. E sempre no sábado é proposto um prato speciale italiano, que é sempre trocado todos os sábados. E agora eu deixo a palavra ao nosso chefe, Antônio Mangili, que vai apresentar o prato de hoje. Boa tarde a todos, meu nome é Antônio Mangili. Gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês aqui nessa tarde. E hoje eu vou apresentar o prato ravioli di zucca, que é um ravioli de abóbora com canela, noz moscada, mostarda, amêndoas e parmesão. São ingredientes bem simples e no final ele fica uma composição bem saborosa. Eu vou começar primeiro com a massa, né? Eu trouxe uma massa pronta aqui, depois até passo para vocês sentirem a consistência dela. Tem muitas receitas de massa, com farinha, com sêmola, com grano duro, com integral e assim vai. Eu trouxe aqui a diferença, vou falar um pouco da diferença de farinha de trigo e sêmola. Começando com a farinha, ela é feita com todos os... praticamente com o trigo inteiro. Vai da raiz, vai das folhas, inclusive do grão. E se fosse colocar numa escala se for premium, a farinha está mais embaixo, sêmola mais acima e a grano duro mesmo lá acima de todas, que é feito só com o grão. A sêmola é o primeiro estágio da moagem, ela é uma farinha um pouco mais grossa, mais granulada. E também tem de grano duro, que ela é um pouco mais amarela, inclusive a massa fica mais amarelinha, mais bonita e mais apresentável, né? Só o cozimento dela no final vai ter que ser um pouco maior, por causa que os grãos, né, é mais granulado, é um pouco mais duro, então tem que deixar cozinhando um pouco mais. Essa aqui é de grano duro com ovo caipira, tá? Aqui eu já trouxe ela pronta, já trouxe os raviolis prontos, eu vou só demonstrar aqui para vocês um pouco do recheio, do ponto da abóbora, que a gente vai deixar o ponto da abóbora, e vamos lá. Vou distribuir para vocês aqui, ó. Eu passo? Pode passar. Aí tem a receita e tem algumas diferenças da sêmola e da farinha, como eu falei, e também algumas dicas de utilização de alguns temperos, como a canela, a noz moscada e a mostarda, para fazer variação em outros pratos. A massa, a proporção é sempre 100 gramas e um ovo. Essa é a proporção da massa italiana. Muda muito de cozinheiro para cozinheiro. Eu particularmente gosto de colocar um chorinho de vinho branco na massa, que dá um sabor especial, fica bem boa.
E aí é 100 gramas, um ovo, um fio de azeite e sal a gosto. Aí está a receita para 5 porções, então 500 gramas. Isso também muda do tempo, como que está o tempo. Se está muito quente, normalmente é mesmo um ovo, né, um ovo a mais. Se está úmido, é mesmo 100 para 1. Então vai do tempo que está o ambiente. Essa é uma massa feita hoje. Vocês podem pegar aí. Não se preocupem que não vai ser utilizada. Pode apertar para ver a consistência. Claro. É o rendimento e a cor. Rendimento e a cor. Eu sempre quando eu comecei em cozinha, sempre ovo inteiro. Nunca tive essa curiosidade, particularmente de clara e gema. Eu prefiro de ovo, o ovo caipira, que a gema é mais amarela, né? Aí ele fica um pouco mais amarelinho. O ovo caipira mesmo de sítio, né? Que aí é até aqueles coloridos, um azul, verde. Esse, no caso, é de caipira, né? Sim, esse é o bem caipira. E a gema é até laranja, né? Essa aqui é um pouco mais avermelhada e industrializado. Para a gente, satisfaz o nosso resultado final. E ali está a massa. Essa aqui é uma maceira típica italiana. Tá? Aqui no Brasil vai estar por volta de 250 a 350 reais, dependendo da loja. Ela vem com o cilindro e com as facas de fettuccine e espaguete. E tem os opcionais, que pode ser trocado, como o ravioli, entre outras peças, que é encaixada aqui. Eu particularmente não gosto dessa ferramenta, eu prefiro a forminha tradicional de ravioli, porque já fica mais prático em passar o rolo e fechar. Já o rendimento é muito maior também do que ficar manivelando e tem todo um trabalho extra. Mas para casa, caseira, essa máquina é excelente, né? A parte de espaguete e de fettuccine. Não, você pode passar no filme e colocar na geladeira. Uns 2 dias. Já se passar, ela começa a ficar, a farinha já começa a escurecer. Agora, se você esticar, cortar e pendurar para secar, já vai durar mais. Já vai durar uns 5, 6, até 7 dias. Para congelar, eu não aconselho porque junta umidade. Aí já, a não ser que você pré-cozinhe e não chegue no ponto final, deixe na metade do ponto e cozinhe. Mas não aconselho porque perde muita qualidade. Voltando no recheio, coloquei a abóbora, tá? É uma abóbora menina. Aqui. Toda descascada, sem semente. Já coloquei para cozinhar. Eu vou, chegando no ponto, mostrar. Não cozinha muito, para não ficar muito mole. Mas também não pode ficar muito dura, né? É um meio termo. Quando chegar no ponto, eu mostro para vocês. A canela. Os outros ingredientes. Aqui também, se quiser passar para ver a diferença entre farinha e semolina, a que tem mais é a farinha, a que tem menos é a semolina. Pode pegar também, sentir. Então, essa semolina, essa farinha. Pode ser outra, pode ser a moranga, pode ser a de pescoço, aí vai mais de gosto para gosto, né? Esse ravioli é bem típico italiano, assim como a Rafaela falou. Qual região você é, Rafaela? Eu perto de Roma. Perto de Roma.
As amêndoas vai de gosto também, pode dar uma torrada antes, pode ser sem pele. Normalmente já encontra triturada, ou se encontrar só inteira, pode ser inteira, colocar num pano ou num saquinho e triturar com um martelo, ela vai chegar mais miúda. Eu particularmente uso ela in natura mesmo com pele. No torrar ela pode liberar uns óleos e dar uma ressaltada no sabor também, né? Aí vai de gosto para gosto mesmo. Eu vou fazer só um pouquinho de recheio aqui, que eu trouxe um pronto pelo tempo. Então aqui, né, triturada, num ponto não muito miúdo, mas também não muito grande. A mostarda também pode variar, vai do gosto de cada um. Aqui eu estou usando a amarela, que é a típica americana. Tem as francesas, como a Dijon e a Lancienne. E tem também as alemãs, que são as escuras. Isso também é muito de gosto de cada um. O parmesão. Aqui eu estou colocando tudo junto e vou colocar a abóbora quente, mas em casa é bom deixar a abóbora dar uma esfriada para não derreter o queijo aqui no recheio no começo. Noz moscada, uma dica aí, sempre inteira, porque a ralada ela já perde um pouco já das propriedades dela no mercado. Então procurem comprar sempre inteira, que o sabor é mais acentuado. Assim como a sálvia também, que vai ser utilizada na finalização, deixem para cortar no final para manter o frescor. Canela não muito, que ela é bem forte, pode predominar se passar um pouco a mão. E por último aqui a abóbora. Esperar mais um pouquinho chegar no ponto. Tá quase, ela está desmanchando aqui, vocês podem ver, mas ainda falta um pouquinho. Aqui uma dica do ravioli também bem legal. Entre as folhas, no caso dessa forminha aqui, já na máquina não dá para fazer, na forma já dá para ser feito já. Primeiro nós vamos colocar uma camada, o recheio. Na folha de cima, uma clara de ovo, pincelar uma clara de ovo para fechar, que é bem bacana e evita ele abrir no cozimento. Também eu utilizo algumas ferramentas aqui. A forminha já fecha bem, mas é interessante ainda finalizar com a carretilha e com o cortador para ficar um trabalho mais acabado, e nada como a ferramenta certa para o trabalho certo. Essa forma ali na loja do Pedro, nessas lojas ali perto do Mercadão, onde tem confeiteiro, essas coisas, encontra. Casa China também eu acho capaz de encontrar. Cadê o... Precisa de algo? O que precisa? Precisa de algo? Aqui não é tão amarela quanto o que você compra, mas já satisfaz.
Esse aqui nós não vamos usar, vamos usar só a clara. A manteiga na finalização também sem sal. O sal vamos acertar na hora. Se for com sal, pode ter um probleminha. A gente sempre deixa o sal por último, né, na finalização. Aqui está quase no ponto. Já daria para desligar a panela já e escorrer. Escorrer bem, lembrando de escorrer bem, deixar até um tempinho ele reservado para escorrer bem a água e não ficar tão molenga na hora de fechar, porque senão também umedece muito a massa, começa a estourar a massa. Então deixar o mais seco possível. Isso também é uma dica, sei que não tem muito a ver com o prato, mas é uma dica também para nhoque, que pode ser feito também em nhoque de abóbora. Inclusive a gente tem lá no restaurante no dia do nhoque, o nhoque de abóbora. E é legal deixar enxugar bem e até mesmo fazer o purê um dia antes. Faz o purê um dia antes, põe na geladeira, ele dá aquela secada, dá aquela endurecida e no outro dia entra com a farinha. Vai ficar bem mais leve, você consegue cortar a farinha pela metade fazendo esse processo. Aqui já chegou no ponto. Vê que já está quebrando. Esse é o ponto. Não desmanchando, mas conseguindo quebrar com o garfo. Então vou deixar um tempinho aqui. Depois eu finalizo esse, eu já trouxe um pronto aqui para vocês verem como ele fica, tá? Então aqui estava frio, o parmesão ainda está inteiro. Ele fica com os gruminhos de abóbora, os pedacinhos de amêndoa. Antônio, me passa, que eu acho que elas passar. querem ver. Mas esse eu vou usar, hein, turminha? Não coloquem o dedo. Sim. Sim, é bom. Até, como eu falei, não vem no caso do nhoque como purê de um dia antes, mas você pode fazer de manhã e rechear à tarde. Aqui eu já trouxe também umas folhas de massa esticada. Essa aqui eu trouxe, tá? Tá numa espessura legal, não tão grossa, mas também não muito fina, que muito fina, quando for colocar o recheio é perigoso os pedacinhos da amêndoa pegar na massa e rasgar. E aí depois ali no cozimento vai entrar água. Então não deixar tanto tão fina. Aqui ele é por número, até se vocês quiserem passar a maquininha, ela é por... Aqui até 1. Até no desse. Lá no restaurante a gente cilindra num elétrico, um rolo desse tamanho. Esse aqui realmente é mais indicado para caseira, né? Mas seria no último estágio dele, dá para passar. E essa receita de massa é para todo, né? É para lasanha, é para fettuccine, espaguete, é para todo tipo de massa italiana. E se não conheciam a dica do vinho branco, façam que vocês vão gostar bastante. Eu vou usar essa semolina aqui que vocês usaram, colocaram a mão, mas esse aqui eu não vou colocar para a gente comer depois não. Só para a gente mostrar aqui. Vamos dar uma sapecada aqui na forminha para a massa não grudar, porque às vezes ela fica ruim. A hora de virar, de tirar os raviolis, ela está meio grudada na forma ainda.
De vinho eu colocaria, falando em ml, 15 ml, o fundinho de um copo americano. Aqui o recheio. Vou trabalhar com uma colher, né? Apesar de que minha mão tá bem limpa. Esse é o mais chato, que é rechear um por um. A gente tem esse prato no restaurante, tem uma saída muito boa. Inclusive 2 dias da semana nós temos ele. Que hoje é sábado. Está numa cardápio hoje é sábado. Hoje é quarta. Quarta é sábado. Enquanto eu recheio aqui, vou pedir para a Rafaela, eu trouxe um presentinho para vocês. Um brindezinho de 15% lá, quando vocês forem clientes. Pode aparecer lá, vocês vão ter um descontinho especial. Licença. Aqui. Nada. Vai pra mim. Então aqui vocês são 3. Alcança para elas. Isso para elas. Obrigada. Um desconto. Nada. Isso quem vai saber explicar melhor é a italiana legítima ali. Okay. Rafaela, uma pergunta. O ravioli e o tortei, parecidos, igual? São parecidos, só que o tortei vem do nome do norte da Itália. Eu acho que também a dimensão é diferente, né? Porque acho que o tortei é maior. Eu sou do central da Itália. Por exemplo, eu não chamo tortelli, eu chamo de ravioli. Por exemplo, também na minha região, polenta é dura. Em vez de no norte, que é aquela que veio por aqui, é mole. Na minha região faz dura. Tipo assim, pizza. Eu acho que fica como o fettuccine e o tagliarine. Isso, o fettuccine e tagliarine, então cada um deu o seu nome. É bom, é feita no forno. Tipo, na verdade, na chama da lenha. E você cobre com uma tampa de maneira, deixa lá. Ela fica crocante. Uhum. Também fazem. Aqui fazem frita e molinha. Mas também. Nunca vi aqui. Isso. Na minha região faz assim. Aqui da clara de ovo, como eu tinha falado. Então, na hora de fechar. Vou tirar essa para ver melhor, né? Vou dar uma pincelada de clara. O recheio é bem simples, vocês encontram tudo em qualquer lugar, tá? Não é nada complicado de encontrar. Tem bastante variações também que vocês podem fazer em relação à mostarda. Pode também dar uma inventada em casa, trocar amêndoas por uma nozes, uma macadâmia.
E vamos fechar aqui. Aqui vai de gosto também, tem gente que prefere passar o rolo aqui em cima para fechar. Eu já prefiro pegar e virar a bandejinha aqui e dar uma pressionada, porque a hora que eu levantar a bandejinha já ficam todos lá na bancada. Pressiono aqui. O cortador eu já faço o acabamento nas laterais. E ficou todo ele. Tá aqui todos juntos. E agora nós vamos passar a carretilha. A carretilha é bom que ele já vai cortando também e já vai fechando. Oi. Tá aí o nosso ravioli. Deixa eu usar, quer ver a massa? Como é que se faz a massa? Da onde sai? A menina não entendeu. Como chegou aquele papel de massa, sabe? Não, porque não. Só cilindrar um pouco de. Pode cilindrar um pouco de massa, porque a menina quer saber. O duro que não vai ter onde prender. Ah. Eu não trouxe o... Não vai ter onde prender aqui, ó. Tá bom. Quem queria ver cilindrando? Depois eu faço só pra ela. Bom, aqui só finalizando aquele recheio lá que eu tinha separado. É só misturar, dar uma amassada com o garfo, uma misturada. Um detalhe, outra dica aqui também bacana, se alguém quiser fazer em casa, um pouquinho de amarete, que é o licor de amêndoas, também cai bem no recheio. Aqui ficou um pouquinho mais de queijo do que aquele outro recheio que eu passei, mas aí também vai de gosto, vai do gosto de cada um. Mas essa aí é uma receita certinha, que rende 5 porções, se quiser seguir. Aqui a sálvia, vamos cortar ela fresquinha para manter o sabor. Vai ter para todo mundo, hein? Vou tirar. Tirou esse? O molho é só a manteiga, sal a gosto e a sálvia. Deixa umas de decoração. Aqui o cozimento, a massa fresca é bem mais rápido que a massa seca, quase a metade do tempo. Uma massa seca aí, dependendo se for grano duro ou farinha de trigo normal, vai demorar entre 8 e 9 minutos. Depende da massa. Essa aqui vai ser em torno de até de 3 a 5 minutos, aí dependendo o tempo que ela tiver, né? Se acabou de fazer e já cozinhar, vai ser uns 3 minutos. Se ela ficou um pouquinho fora ali no ambiente, secou um pouquinho, vai ser um pouco mais, uns 5. Eu vou fazer um prato
inteiro aqui, como a gente serve lá no restaurante, para mostrar a apresentação, que é bem simples também. E depois eu preparo uma degustação para a gente. Aqui, nesse jeito até 3 dias no máximo. No máximo, no máximo. Congelada vai durar, mas como eu falei, né, você vai ter o problema da umidade, você vai cozinhar ela, ela vai estourar. Então, já esse massa é um prato para fazer mesmo, e quanto mais fresco tiver, melhor. Não só como massa, como acho que tudo na cozinha. Que é a manteiga. A manteiga tem um problema, que se ela esquentar muito, ela vai dar uma desandada, não vai ficar tão cremosa. Para voltar a emulsificar ela, no restaurante a gente trabalha com caldo de legumes. A gente põe um pouco de caldo de legumes, dá uma rodopiada na boca do fogão ali, uma salteada, ela vai voltar na consistência até ficar mais cremosa. No caso, se não tem um caldo de legumes, você pode fazer com água, ou em casa, se você não fizer o caldo de legumes tradicional, né, na cozinha, como a gente usa cenoura, cebola, alho poró e salsão, você pode comprar um caldo industrializado mesmo, ferver 1 litro e colocar um tabletinho de caldo de legumes, vai servir do mesmo jeito. Pega um prato para montagem. Alguém de vocês trabalha com cozinha, mais hobby? Olha. E a turma mesmo de hobby, de casa, comer mesmo. Tá certo. Eu trabalho na cozinha há 6 anos, eu sou publicitário formado, abandonei a carreira, vim para Curitiba para fazer o curso no Senac, isso em 2010, e estou até hoje na área e adoro, amo o que eu faço. Isso vem muito da minha mãe também, que é uma cozinheira de mão cheia. E cozinha é o que eu falo, tem que gostar mesmo, porque tem que ter amor ali, que senão não fica gostoso. Aí derreteu a manteiga, ela já está querendo dar uma desandada aqui, vocês podem ver essa parte amarela, se deixar muito tempo esquentando ela vai ficar assim. Aí como eu falei, para voltar a emulsificar, um pouquinho de caldo e tem que ser uma chama forte, tá? Senão não vai adiantar. E ela tem que estar bem quente, fervendo. Vou entrar com a sálvia aqui, já para dar um gosto na manteiga. Salve a gosto, aí vai gosto de cada um também. O sal. Nossa. Aqui já deu também. Subiu.
Coloca mais uns. É só dar uma refogada nele aqui, uma douradinha. Na verdade, dá uma penetrada na manteiga na massa. Isso. E já está pronto, é só servir. Um pouco da manteiga que sobrou por cima. Esse é o prato final. Isso é uma porção. Esse é um prato completo. É assim, exatamente assim que a gente serve lá no restaurante. Esse aí dá 5. Não nessa porção. Aqui tem 16 unidades de ravioli. Aí vai dar aproximadamente 5 porções com 10. Fiquem à vontade.